Malaquias capítulo 3, do versículo 13 ao 18. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor, e ainda assim perguntam: o que temos falado contra ti? Vocês dizem: é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso, agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. E foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. E então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Quando Deus declara o seu juízo, eu tenho certeza que o tema é um tema um pouco pesado quando fala de juízo de Deus, mas é um tema muito necessário, a igreja do Senhor hoje está refletindo. O contexto da profecia de Malaquias, ele possui algumas ênfases. O conceito histórico, por exemplo, ele vem mostrar que Malaquias, ele foi um contemporâneo de Esdras, de Neemias, naquele período da volta do exílio da Babilônia. Essa profecia foi escrita por volta dos anos 446 a.C. E quem conhece as Escrituras sabe que durante 400 anos Deus fez silêncio. Deus não falou ao seu povo nem por meio de profetas, nem por maneira alguma. Até mesmo porque aqui nesse texto ele mostra as suas razões. Então faltavam cerca de 46 anos somente para Deus se calar. E uma das últimas coisas que ele vem falar para o seu povo é lamentar acerca do seu comportamento. Dentro do contexto social, nós vemos que o povo estava vivendo um cenário de muita injustiça social. Havia uma classe de trabalhadores pobres, oprimidos, que eram explorados por um pouco de pessoas ricas com o objetivo de sustentar aquilo que eles tinham como um patamar de classe social, de riqueza, de status. Isso fazia com que aqueles que conheciam a Deus estivessem naquele momento até mesmo duvidando um pouco de que se Deus estava ainda a agir sobre o seu povo, por que Deus estava demorando tanto por manifestar a sua justiça, por que Deus não estava fazendo algo para mudar aquele cenário. Então a gente começa a perceber que o cenário, o contexto, tanto social como político e religioso, que o povo de Deus vivia naquele tempo, não é tão diferente do contexto que nós estamos vivendo hoje. Por exemplo, o contexto religioso. Havia muitos cultos, muitos sacrifícios. Não faltava religiosidade na vida do povo. Mas havia pouca eficiência, pouca eficácia, porque Deus não estava disposto a ouvir, até mesmo por conta dos pecados que eles praticavam. Havia falta de seriedade no relacionamento daquele povo com o seu Deus. Talvez como tenha faltado nesses tempos, até mesmo aqui no Brasil, a gente vê que no nosso cenário religioso não falta igreja. Mas a gente não vê mudança no nosso país, no nosso cenário, até mesmo porque não existe mudança na vida daqueles que se dizem evangélicos. Porque há uma falta de seriedade na maneira com que se relaciona com Deus. Tal como naquele tempo do profeta Malaquias. E por conta disso faltava também a manifestação do poder de Deus sobre o seu povo. O mesmo Deus que no passado havia retido a chuva, por exemplo, no tempo de Eliseu, agora estava retendo as suas bênçãos no tempo do profeta Malaquias. É o mesmo Deus que hoje tem retido suas bênçãos diante da nossa nação, diante do nosso país, às vezes até mesmo diante de famílias que têm negligenciado esse relacionamento sério com Deus. O mesmo Deus que muitas vezes tem retido suas bênçãos sobre igrejas cheias, lotadas de gente, mas vazias do poder do Espírito Santo, porque tem faltado também seriedade. E nós vamos ver isso
ao longo desta profecia, que não acontece só nesse capítulo 3, mas desde o primeiro capítulo de Malaquias. Primeiro ele manifesta o seu amor, mas ele não deixa de manifestar o seu ódio com relação à hipocrisia e ao pecado. Nos choca, às vezes, vermos Deus falar que tem ódio de alguma coisa. Nos choca, às vezes, lermos na Bíblia que Deus está manifestando a sua ira, porque o nosso desejo é conhecer o amor de Deus, nosso desejo é se relacionar com esse Deus amoroso, com esse Deus misericordioso, mas nós precisamos saber que nesse relacionamento, para ser verdadeiro, para ser sincero, é preciso que nós conheçamos esse lado de Deus, do Deus que é justiça, do Deus que tem sentimentos, do Deus que tem ira. Deus se ira com relação ao pecado. A gente precisa conhecer esse lado de Deus, e nesta profecia, Deus expõe o seu coração através do profeta. A gente vê Deus disposto a julgar o seu povo e a corrigi-lo, mas a gente vê ao final da profecia o desejo do Senhor de liberar o perdão e de abençoar aquele povo, se eles se arrependessem. Então é um resumo, é um compêndio daquilo que Deus é e daquilo que Deus está disposto a fazer na vida das pessoas, seja de uma forma coletiva ou individual. Logo no início do livro de Malaquias, no capítulo 1, você vai ver Deus expondo a sua tristeza, e uma tristeza pela falta do reconhecimento do seu amor. Ele diz assim, versículo 2, eu sempre os amei, diz o Senhor, mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? E a gente vai ver uma sequência de perguntas que Deus relata que há no coração do seu povo. Preste atenção. Deus está, na verdade, mostrando não só a falta de compromisso, a falta de reverência, a falta de verdade no relacionamento com Ele, mas Deus está falando também de um cinismo que estava penetrado no coração das pessoas. E Deus fala assim, olha, vocês dizem que querem que eu abençoe a família de vocês, mas existe adultério no leito matrimonial. Deus fala, olha, vocês desejam justiça, mas vocês, sacerdotes, não estão pregando a minha justiça. Vocês que estão cultuando, entre vocês existe o pobre, existe o rico, existe o oprimido, existe o opressor. E como que vocês querem continuar cultuando dessa forma? A gente vai ver Deus abrindo o seu coração e demonstrando toda a incoerência que Ele, como Deus, que consegue sondar os nossos corações e conhece-nos de uma forma muito mais profunda do que nós mesmos, Ele expõe tudo isso. Agora imagina hoje Deus falando ao seu coração. Eu vejo que você frequenta a igreja, eu vejo que você lê a palavra, eu vejo que você ora, eu vejo que você faz boas obras, mas está faltando a essência que é principal dentro de você. Está faltando uma motivação sincera, real, verdadeira, uma predisposição, por exemplo, para ouvir aquilo que o Espírito Santo está te mostrando enquanto pecado e mudar de vida. Imagina você ouvindo Deus falar isso para você hoje. Foi o que o povo de Deus ouviu através de Malaquias. E o povo chegava a dizer, de que maneira Deus nos ama? O povo questionava o amor de Deus. Agora pare e pense comigo se você também não tem questionado isso hoje. Se a gente muitas vezes não incorre na falha de questionar o amor de Deus por nós. Eu aprendo, irmãos, que a existência do amor de Deus por nós não obriga Deus a fazer aquilo que nós desejamos que seja feito. Preste atenção. O povo questionava o amor de Deus porque aquilo que eles estavam querendo ver acontecer não estava acontecendo. Eu aprendo que o amor de Deus não o obriga a nos dar aquilo que nós estamos querendo receber e da maneira como nós estamos querendo que aconteça. O amor de Deus é puro, é verdadeiro, e Ele se manifesta na nossa vida dando-nos aquilo que nós realmente precisamos. O amor de Deus é puro e verdadeiro, e Ele se manifesta na nossa vida. Eu falo na vida do crente, na vida da igreja, quando o Espírito Santo vem trazer a mensagem, falando, avisando, alertando acerca das coisas que precisam ser modificadas, as coisas que precisam ser ordenadas na nossa vida.
aquilo que nós precisamos pôr em ordem. O amor de Deus se manifesta na nossa vida não só quando nós recebemos um milagre. O amor de Deus é muito mais do que isso. Então Deus vem colocar sobre a mesa a falta do reconhecimento do seu amor. E em questão, Deus vem colocar a forma como o povo estava conceituando o seu amor. Em segundo lugar, eu vejo nessa profecia Deus reivindicando a honra que lhe é devida. No versículo 6, ele diz assim: o filho honra seu pai, o servo o seu senhor. E se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que vocês me devem? Pergunta ao Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o meu nome? Preste atenção que agora o foco de Deus aponta para a vida dos sacerdotes, que naquele tempo eram os líderes religiosos, responsáveis pela intercessão a Deus pela vida do povo. E é justamente para esse tipo de gente que Deus está dizendo: vocês estão desprezando o meu nome. Vocês que deveriam estar anunciando ao povo verdadeiramente quem eu sou, o que significa o meu nome, vocês estão desprezando o meu nome. Dentro de um contexto que nós estamos vivendo, que é o contexto do Novo Testamento, nós sabemos que todos em Cristo Jesus fomos feitos sacerdotes. E essa pergunta então agora vem parar sobre cada um de nós aqui. Em que nós temos desprezado o nome do Senhor? A questão naquele tempo, e Deus fala de um cinismo dos sacerdotes: olha, vocês desprezam o meu nome e ainda perguntam, de que maneira tem desprezado o teu nome, Senhor? Será que isso não está acontecendo conosco hoje? Agora olha no versículo 7, qual é a resposta? Deus fala assim: vocês estão desprezando o meu nome, trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda pergunta, de que maneira te desonramos? E ele diz, ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Deus coloca aqui a sua relação paterna com os seus filhos. No versículo anterior, versículo 6, ele diz: o filho honra seu pai, o servo honra seu senhor. E se eu sou o seu pai, onde está a honra que me é devida? Deus reivindica isso. Agora pense se não há nada mais confortante, nada mais seguro do que sabermos que temos um Deus que é pai. Todos nós queremos essa relação de paternidade. Só que, da mesma forma que todos nós queremos as benesses de termos um pai poderoso, às vezes eu não vejo, e aqui Deus está dizendo, não havia no coração daqueles que queriam ser seus filhos uma predisposição para fazer aquilo que cabia aos filhos, honrar o seu pai. E a reflexão hoje é: você tem honrado o nome de Deus como seu pai? O que você poderia ver agora, enumerar, elencar na sua vida, nas suas atitudes, que tem te levado a honrar o nome de Deus, que possa fazer com que as pessoas vejam Deus em você, que possa fazer de você uma referência espiritual nos ambientes onde você está. Na verdade, todos nós desejamos ser filhos de Deus, mas nem todos estão dispostos a honrá-lo como pai. Eu não precisaria estar aqui falando exatamente o que precisa mudar na nossa vida, até porque nós conhecemos em parte Deus, conhecemos bem a sua palavra. Aqueles que já são cristãos têm o Espírito Santo, e a Bíblia fala que o Espírito Santo ele age dentro de nós nessa direção, nesse sentido de nos mostrar aquilo que precisa ser mudado na nossa vida. Mas é triste quando você vê um Deus que é pai, abrindo seu coração diante dos seus filhos, dizendo: está faltando honra a mim. Eu poderia fazer uma correlação muito prática aqui para quem já é pai. Para quem em algum momento da sua relação com seu filho se sentiu desonrado. O sentimento que a gente tem é um sentimento de perda de tempo, é um sentimento de ingratidão da parte do outro. Mas é interessante que o coração do verdadeiro pai é aquele que não desiste do seu filho.
O verdadeiro pai, ele não deixa de corrigir, ele não deixa de insistir, ele não deixa de buscar a mão do seu filho para direcioná-lo. E é nesse sentido que a profecia de Malaquias vem, irmãos, diante da igreja hoje. Não é um Deus que somente expõe os nossos corações, que vê, né, o nosso cinismo muitas vezes, como Deus estava mostrando e expondo o cinismo do seu povo. Não se trata somente de expor, mas é expor para tratar. Porque enquanto estiver oculto a nós, irmãos, estará paralisado dentro do nosso ser, dentro do nosso coração. Enquanto você não descobrir que aquilo que está acontecendo, aquilo que você está fazendo, ou não seja no seu cenário interior ou exterior, as coisas que estão ao seu redor, enquanto você não tiver um discernimento claro com relação ao lado espiritual disso, aquilo que implica em mudança na sua vida, você então não será convidado, convocado a uma mudança. Então Deus é o Deus que expõe, mas é o Deus que expõe como um pai para corrigir os seus filhos, para tratar os seus filhos. E aqui Deus está avaliando, de uma forma muito clara, da parte dos sacerdotes, aquilo que eles estavam oferecendo em seu altar. Ele diz no versículo 7, vocês estão desprezando o meu nome, desonrando o meu nome, trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam, de que maneira nós temos te desonrado, Senhor? A gente precisa fazer uma aplicação disso na nossa vida hoje. A palavra altar, o que isso significa? Dentro do contexto hoje da nossa igreja. Às vezes a gente usa erroneamente que isso aqui é um altar. O altar é o lugar onde a gente oferece algo para Deus. No Antigo Testamento era um lugar onde se oferecia os sacrifícios, ou para perdão dos pecados, ou por gratidão de bênçãos. Abraão deu o exemplo de construção de altares de gratidão. A gente vê Deus exigindo de Elias, por exemplo, a reconstrução do altar de Deus, na nação de Israel, que estava completamente destruído por conta do império de Baal, levado como contaminação espiritual pela rainha Jezabel no tempo do rei Acabe. Então Elias é levantado por Deus, e ele, quando faz aquele desafio, conhecido por todos, que aconteceu no Monte Carmelo, ele tem que reerguer o altar do Senhor, para que sobre aquele altar, onde ele colocou a lenha, onde ele colocou o animal para ser sacrificado, onde ele derramou água, para que sobre aquele altar, de forma miraculosa, Deus mandasse fogo do céu e consumisse tudo, como quem estivesse recebendo naquele momento. Então a gente vê no contexto de Abraão o altar da gratidão. A gente vê no contexto de Elias o altar da adoração, o altar do compromisso. A gente vê em Jesus o altar do perdão. E aí não foi mais um altar feito por pedras, mas foi um altar feito por lenha. Não somente lenha, a cruz na qual ele foi sacrificado. O altar do perdão, sobre o qual o Cordeiro de Deus foi sacrificado para o perdão da humanidade. Então o altar é lugar de relacionamento. Abraão ouviu Deus. Elias viu a manifestação do poder de Deus ali, sobre o altar. Jesus, no seu altar, falou, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Altar também é lugar de intercessão. O altar hoje, irmãos, é o nosso coração. Onde estiver alguém disposto a adorar em espírito e em verdade, ali existe um altar. Mas como que a gente faz a conexão do que Deus falou por Malaquias e aquilo que Deus quer falar para a sua igreja hoje? Uma vez que somos todos sacerdotes, então a palavra é para todos nós. Nós estamos desprezando o nome do Senhor, desonrando o Senhor a partir daquilo que nós temos ofertado no seu altar. E na verdade Deus estava apontando para a qualidade daquilo que lhe era ofertado. No versículo 8 diz assim, na hora que vocês trazem animais cegos para sacrificar,
vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Agora, tente oferecê-los de presente ao governador. Será que ele vai se agradar de vocês? Será que ele os atenderá? Pergunta ao Senhor dos Exércitos. Então, se você não é capaz de oferecer isso para uma autoridade terrena, por que você está oferecendo isso para uma autoridade celestial? No quesito material, irmãos, Deus está falando, vocês estão me ofertando aquilo que não serve para vocês, aquilo que é restolho, aquilo que é a sobra. Mas o pior é que por trás de tudo que é material que a gente oferta para Deus, existe o lado espiritual. A gente vê Davi, no eirado de Araúna, indo sacrificar para Deus, e ele já era rei. Então Araúna chegou: Senhor, você quer sacrificar aqui? Não precisa comprar essa terra, não precisa nem comprar lenha. Eu te dou o boi, te dou a lenha, te dou a terra. Eu queria fazer média com o rei. Mas o problema era entre Davi e Deus. Davi disse assim: não, eu quero comprar o que for necessário para ofertar a Deus. Por quê? Porque eu não vou ofertar ao meu Deus oferta que não me custe nada. O lado material da nossa vida, irmãos, não é o que mais importa para Deus. Deus não precisa de nada que nós temos, até porque tudo que temos foi Ele quem nos deu. Mas quando a gente devolve, quando a gente dá, quando a gente oferta, a gente está mostrando o que está por trás da nossa oferta. Um espírito voluntário, um espírito agradecido, um espírito desejoso por manter uma relação. Saindo desse paradigma material, eu te pergunto, o que você tem ofertado a Deus enquanto sentimento? Seu tempo. Imagine um relacionamento conjugal em que os cônjuges não dedicam tempo ao outro. Eu te pergunto, esse relacionamento conjugal está fadado ao fracasso, à falência. E assim é na nossa relação com Deus, irmãos. Deus está mostrando aqui, Ele tem sentimentos, Ele tem expectativa no seu coração. Aliás, a razão de compreendermos Deus ter nos dado livre-arbítrio é essa. Apesar de saber o que nós vamos escolher, o que nós vamos fazer, Ele faz questão de deixar que a gente escolha, para que qualquer gesto de adoração possa ser recebido por Ele como um ato voluntário. Só que a pergunta é, adoração mecânica tem valor para Deus? Orações simplesmente ritualísticas têm valor para Deus? Não tem, irmãos. Não tem. O Senhor sempre fez questão de manifestar que esse tipo de adoração, esse tipo de relação enoja o seu coração. Então Deus avalia aquilo que nós estamos oferecendo no seu altar. E eu aprendo nesse texto que Deus tem o direito de rejeitar aquilo que nós ofertamos sobre o seu altar, porque afinal de contas o altar é de Deus, está no nosso coração, mas é o altar da adoração. Não é de quem adora, é de a quem nós estamos adorando. E a gente vê lá nos primórdios, Deus recebendo a adoração feita por Abel, aquilo que ele colocou como oferta sobre o altar que ele ergueu ao Senhor, mas Deus rejeitando a oferta e a adoração de Caim. E a prova disso foi que o coração de Caim se mostrou realmente cheio de inveja, cheio de ódio, o que levou a assassinar o seu próprio irmão. Então Deus é o dono do altar. No versículo 10 ele diz assim: ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar de uma maneira inútil. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, eu não aceitarei as suas ofertas. Deus falando. Eu percebo um outro detalhe, Deus expõe a sua ira contra toda e qualquer atitude hipócrita diante do seu altar. Pior do que não ofertar, pior do que ofertar algo que é resto, é a hipocrisia que está no coração de quem oferta, de quem se relaciona com o Senhor.
E no versículo 14 ele diz: maldito seja o enganador, que tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos, pois eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre as nações. Interessante Deus mostrar que eu conheço o coração de quem se relaciona comigo. Interessante Deus falar aqui, olha, tem gente que assume compromisso e não cumpre. Promete oferecer aquilo que é bom e depois oferece aquilo que é defeituoso. Quantas vezes, irmãos, nós saímos desse culto aqui aos domingos, cheios de vontade de mudarmos, cheios de promessas a Deus, cheios de compromissos, cheios de votos. Eu estou falando porque isso já aconteceu comigo. Eu estou falando porque eu já sofri, irmãos. Na minha juventude, Deus falando comigo, Deus falando e falando, culto após culto, e eu nunca tive coragem, algumas vezes, de fazer aquilo que eu assumia como compromisso fazer. Meu coração se enchia de predisposição, eu vou mudar a partir de hoje, mas quando saía daquela porta, as coisas voltavam ao normal, ou seja, o que não deveria ser normal. Eu percebo que a história se repete ao longo dos tempos. E eu vejo um Deus que fala. Eu vejo um Deus que, como Pai, repete. Eu vejo um Deus que é longânimo, é paciente. Ele é desejoso por estar operando na vida dos seus. Mas eu vejo, às vezes, uma igreja que, tal como o povo de Deus no passado, se comporta de uma forma hipócrita. Que promete e não cumpre. Que assume compromissos com homens e cumpre, mas assume compromissos com Deus e não cumpre. É lamentável a gente ver isso. E na sequência, no capítulo 2, no versículo 13, ainda nessa ótica de quem oferece a Deus algo que está contaminado, nessa ótica de quem assume um compromisso e não cumpre, a gente vê Deus rejeitando o culto de quem está vivendo em pecado, e aqui Deus mostra especificamente o pecado do adultério. Ele fala assim: há uma outra coisa que vocês fazem. Enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam por quê? E ele responde: é porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Olha a importância que Deus dá à fidelidade conjugal. Mais adiante, versículo 15 e 16, a gente vai ver Deus falando explicitamente que Ele odeia o divórcio, que Ele valoriza a família. O que Ele está dizendo? Que se você não é fiel com os outros, dificilmente você será fiel para com Ele. Se você não é capaz de cumprir um acordo com a tua mulher, com o teu marido, com certeza você não vai cumprir nenhum acordo com seu Deus. Por último, eu vejo Deus expondo a sua indignação com a falta de amor, pela ausência do serviço com gratidão e pela isenção de interesses pessoais da parte de quem o serve. Olha comigo no capítulo 3 agora, no versículo 13 que nós lemos no início da mensagem. Deus fala assim: vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor, e ainda assim perguntam: o que temos falado contra ti? Vocês dizem: é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e andamos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Deus olha para essa palavra, que muitas vezes não foi dita, mas foi pensada. E Ele lamenta por tudo isso, porque
Na verdade, a gente vê um povo que deveria estar servindo a Deus e não o estava servindo, dizendo: é inútil servir ao Senhor porque nós não estamos ganhando nada com isso. O que está em xeque aqui é o coração de quem serve, mas tendo interesses próprios, interesses pessoais. O que está em xeque aqui é o amor de quem serve, porque só faz sentido servirmos a Deus se esse serviço for fundamentado no amor. O apóstolo Paulo, quando escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, o tributo ao amor, ele diz que o amor não procura os seus próprios interesses. O que está em questão aqui, irmãos, de uma certa forma é a teologia da prosperidade, a teologia do resultado. E você entra para uma igreja, por exemplo, você ainda não se converteu, você não conheceu Cristo, você conheceu a igreja. Você ouviu uma palavra que se você se entregar para Cristo, tudo vai mudar na sua vida, tudo vai melhorar. E aí você está quebrado financeiramente, ou até mesmo o seu casamento está desfacelado, ou seja, as coisas que você tem dado mais valor, família, patrimônio, bens. E aí você nem conhece a Deus, você não está nem interessado em conhecer Deus, você está interessado que os seus problemas sejam resolvidos. E aí então você começa a, entre aspas, adorar a Deus naquele ambiente. E as coisas não mudam na sua vida. Seus problemas não são resolvidos. E aí você diz, então, essa religião não me serve. Não vale a pena servir a Deus nessa igreja. Não vale a pena servir a Deus segundo essa doutrina. Não é assim que acontece ainda hoje, irmãos. A teologia do resultado, da prosperidade, que move os corações de muitos. Não é a teologia do amor. Quem ama, serve ao outro independente do que vai receber ou não. É nessa perspectiva que a gente compreende a teologia de Jó, que mesmo perdendo tudo, perdeu os bens, inclusive família, mas continuou adorando o seu Senhor. Por quê? Porque ele não adorava e nem servia aquele Deus pelo que ele recebia de Deus, mas porque ele via e sentia no seu relacionamento com o seu Senhor. Principalmente pelo reconhecimento de que havia um Deus e pelo conceito de Deus, que muitas vezes tem sido distorcido. Quem é Deus para você? É tão somente uma fonte de provisão? Ou é alguém com quem você se relaciona, amando e sendo amado? Ou é alguém com quem você tem trocado sentimentos? Ou é alguém a quem você tem confiado, devotado confiança? Quem é esse Deus para você? E Deus encerra o último livro do Antigo Testamento, 46 anos somente antes de fazer silêncio, até a vinda de Jesus Cristo. Ele encerra lamentando esse comportamento. Mas ele aponta para uma chance, para uma oportunidade. Ele diz assim, versículo 17: no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. E eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do seu filho que lhe obedece. E então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, e entre o que serve a Deus e o que não serve. O que Deus está falando é que Ele é um Deus que age. Ele diz: no dia em que eu agir. Muitas vezes nós estamos pensando que Deus está dormindo, que Deus está alheio às nossas necessidades, está disperso diante de tudo que está acontecendo. Não, não é assim, irmãos. Deus está vendo, Deus está agindo. Muitas vezes nós não estamos percebendo. É a nossa cegueira espiritual que nos impede de ver o agir de Deus. Ele diz: eles serão o meu tesouro pessoal. E por que Deus fala na perspectiva de futuro? Eles ainda serão o meu tesouro pessoal. Porque da maneira como eles estavam agindo, se comportando, adorando, eles não cumpriam os quesitos de um filho de Deus.
Na verdade, eles não estavam ainda vivendo conforme o coração de Deus. Deus diz: eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Por que Deus fala na perspectiva do futuro? Porque embora Deus fosse um pai no presente, o seu povo ainda não se comportava como filho. E Deus diz: eu terei compaixão, mas daqueles que me obedecem. Porque na verdade, a desobediência era a marca daquele povo. Talvez Deus esteja hoje falando para um povo desobediente. Talvez tantas vezes o Senhor já insistiu com você. Talvez tantas chances Deus já te deu. E você ainda não aceitou a direção e a correção do Senhor. Talvez você não esteja vendo hoje o mover e o agir de Deus na sua vida. Não por uma teologia do resultado ou da prosperidade, porque apesar de Deus rejeitar todo o coração que o busca por interesses pessoais e simplesmente materiais, Deus tem toda a sorte de bênção para dar aos seus filhos, inclusive as materiais. Mas o que tem faltado realmente são os valores espirituais de quem o busca. E o que Deus tem colocado em questão hoje, irmãos, é a qualidade daquilo que nós oferecemos sobre o seu altar. Deus falou aqui sobre o cinismo de quem ouve e diz que não está ouvindo, de quem sabe que é amado e diz que não está percebendo esse amor, de quem sabe que tem que ser fiel, mas não está sendo fiel. Agora, até quando Deus vai falar, irmãos? Porque ele finaliza o texto dizendo: quando eu agir, vocês verão a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Haverá o tempo da colheita em que o joio será separado do trigo. E a igreja cristã, amadurecida espiritualmente, precisa ter essa convicção. Eu te convido a refletir sobre isso. Qual é a qualidade do que você tem ofertado sobre o altar do Senhor? Em todos os sentidos, com relação àquilo que Deus espera receber de você. Amém?